Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao canal. E nessa videoaula nós iremos falar um pouquinho acerca da dinâmica das placas tectônicas, conhecendo um pouquinho as principais placas tectônicas, o limite entre essas placas. Também no finalzinho a gente vai falar sobre os fósseis, né? Conhecer um pouco o que são fósseis e a importância dos fósseis para o estudo geológico, né? Principalmente aí para a Pangeia, né? Que era o supercontinente que existiu há alguns milhões de anos atrás. Então, esses são os principais tópicos que serão trabalhados nessa videoaula. Vamos lá? Bom, as placas tectônicas. Na litosfera estão presentes gigantescas placas tectônicas que flutuam sobre o manto, conforme na imagem abaixo, né? A gente vai conhecer nessa imagem as principais placas tectônicas, aí perfazem um total de aproximadamente 12 placas. Graças ao constante movimento do magma do manto, as placas tectônicas elas podem se afastar, se aproximar ou deslizar umas sobre as outras, coincidindo aí, né, com o tópico que nós iremos falar mais à frente acerca dos limites entre essas placas. Choque muito brusco, né, entre elas, nas bordas das placas tectônicas, às vezes podem ocorrer choques bruscos entre essas placas, podendo ocasionar terremotos, formação de cadeias montanhosas ou até mesmo a formação de vulcões. Geralmente, a incidência de terremotos, a presença de cordilheiras, né, que são grandes concentrações montanhosas, e vulcões, eles são mais comuns nos limites entre as placas tectônicas, ou seja, na região da borda da placa, onde há contato entre uma placa tectônica e outra. Aqui embaixo nós temos a placa norte-americana, né, a placa euroasiática. Do limite entre essas duas placas surgiu uma cordilheira no fundo dos oceanos, que a gente vai falar sobre ela mais à frente. A placa africana, a placa indo-australiana, a placa das Filipinas, a placa do Pacífico, a placa de Nazca, a placa sul-americana. O nosso país, o Brasil, praticamente se concentra aqui no centro da placa sul-americana. Do contato, da movimentação entre a placa sul-americana e a placa de Nazca, constantemente às vezes ocorrem terremotos aqui nessa região de borda. Dificilmente são perceptíveis para a gente, né? Mas países como o Peru, o Chile, são muito atingidos por terremotos aí devido ao choque brusco entre a placa sul-americana e a placa de Nazca. E também entre os limites dessas placas surgiu a famosa Cordilheira dos Andes, tá bom? Então essas são as principais placas tectônicas sobre as quais os continentes estão apoiados. Limites das placas tectônicas. Na região de borda das placas tectônicas, essas placas podem se movimentar uma em relação às outras. Aí nós temos alguns limites. O limite convergente é aquele em que há colisão entre as placas. Duas placas se colidem, de forma que a placa mais densa, ou seja, mais pesada, mergulha sob a menos densa, formando grandes cadeias montanhosas, como a Cordilheira dos Andes, localizada na América do Sul, e a Cordilheira do Himalaia, localizado na Ásia. Nessas cordilheiras surgiram a partir do limite convergente entre duas placas tectônicas, no caso da Cordilheira dos Andes, entre a placa de Nazca e a placa sul-americana. Aí nós temos o limite divergente, que ocorre nas cordilheiras que se formam no meio dos oceanos, as chamadas dorsais meso-oceânicas, onde as placas se afastam, elas vão se afastando uma em relação à outra, permitindo que o material do manto flua para a superfície, dando origem a novas porções da crosta oceânica. É o caso que a gente tem aqui da formação da dorsal mesoatlântica. Se formou a partir do limite divergente entre a placa norte-americana e a placa eurasiana ou euroasiática, como também é chamada. À medida que essas placas foram se afastando uma em relação à outra, isso permitiu a abertura, né, que fez com que o magma fluísse. E a partir do momento que o magma flui e ele vai se solidificando, vai se depositando, formando aí a cordilheira no meio do oceano, por isso chamada dorsal mesoatlântica.
E a expansão dessa zona, né, que criou a dorsal mesoatlântica, é uma cadeia de montanhas que se localiza aí no fundo dos oceanos, onde vulcões e terremotos podem acontecer, né, estão concentrados aí nessa região. E por último, nós temos o limite transformante ou conservativo, no qual, nesse limite, as placas tectônicas simplesmente deslizam lateralmente uma em relação à outra. Não há choque brusco ou afastamento entre elas, simplesmente elas vão deslizando umas sobre as outras. Sem colisão ou afastamento, como eu acabei de falar. Nesse caso, o deslizamento das placas ocorre em sentidos opostos, sem originar novas áreas de crosta nem destruí-la, porém provocando o surgimento de grandes falhas no terreno, como essa que a gente observa aqui, que é a falha de San Andreas, que atravessa o Monumento Nacional na planície de Carrizo, no sul da Califórnia. Esta falha, onde a placa pacífica desliza em relação à placa norte-americana, é um exemplo de de limite transformante ou conservativo entre duas placas tectônicas. Então, a falha de San Andreas surgiu aí devido ao deslize, né, o deslizamento que ocorreu entre a placa pacífica e a placa norte-americana, originando essa grande falha no terreno aí no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. E agora conhecendo um pouquinho acerca dos fósseis. Os fósseis vão ser importantes para a gente entender a dinâmica da Pangeia. Os fósseis são restos ou vestígios preservados de animais, plantas ou outros seres vivos que viveram há milhares de anos e que foram conservados em rochas, geralmente em rochas, tá? No geral, são encontrados em rochas sedimentares, que são aquelas rochas que se formam a partir dos sedimentos provenientes de outras rochas. Então, à medida que, por exemplo, o animal morre, ele vai sendo soterrado por camadas e mais camadas de sedimentos. A partir de algum tempo, esses sedimentos originam a rocha sedimentar e o fóssil fica aprisionado ali, né? Geralmente são marcas nas rochas, como a gente observa nesse caso aqui, ó, né? Como da folha também, essa impressão deixada na rocha também é caracterizada como fóssil. Mas os fósseis também podem estar formados a partir de resinas de árvores, como o âmbar. Quem não lembra lá do filme Parque dos Dinossauros, né? O filme de ficção científica, onde os cientistas conseguiram extrair DNA de dinossauros antigos que estavam contidos no corpinho de um mosquito, né? É claro que isso não seria possível, né, gente? Só ficção. Mas para mostrar para a gente que alguns pequenos animaizinhos invertebrados, eles podem ser fossilizados em âmbar. O âmbar é uma resina de coloração amarelada que algumas árvores produzem. Se o inseto tiver pousado sobre o caule da planta e ela soltar o âmbar é líquido e pegajoso inicialmente. Então o inseto fica aprisionado ali. No caso aqui não é um inseto, né? É um aracnídeo, como dá para a gente observar. E aí, com o tempo, vai depositando mais camadas e camadas de âmbar até que ele se solidifica e o animal fica aprisionado ali dentro, né, constituindo um fóssil. O gelo também pode atuar na fossilização. Vários fósseis de mamutes ou até mesmo de hominídeos antigos foram localizados e encontrados em gelo. Então, dentes, ossos, ovos, pegadas, rastros, conchas, carapaças, penas, troncos, folhas ou suas marcas, fezes e etc. Tudo isso pode se tornar fóssil. E o fóssil, aliás, os fósseis, ajudam a contar um pouquinho a história evolutiva dos seres vivos e também, até certo ponto, as transformações que ocorreram com o nosso planeta Terra. Os fósseis contam a história do planeta. Os fósseis podem ajudar a compreender como era a Pangeia, um único supercontinente. Devido à movimentação das placas tectônicas, os cientistas acreditam que há milhões de anos atrás, todos os continentes que nós conhecemos atualmente estavam reunidos em um único continente, estavam juntinhos. Existem vários fatos que provam isso. Por exemplo, a localização de rochas muito parecidas em continentes
diversificados, o encaixe perfeito que ocorre entre alguns continentes, como no caso a África, não é isso? E a América do Sul, elas têm um encaixe como se fossem peças de um quebra-cabeça. E também nós temos a dinâmica dos fósseis. Os fósseis também ajudam a provar até certo ponto que há milhões de anos atrás os continentes estavam reunidos, tá? Então, verifica-se grandes semelhanças nos registros fósseis e formações rochosas em continentes diferentes que atualmente estão afastados, indicadores que estiveram juntos em algum momento. Então, nós temos aqui, ó, a questão dos fósseis. Foi encontrado o fóssil desse réptil aqui, né? Desse réptil terrestre, o Cinognathus, tanto na América do Sul quanto na África. Tá vendo? Como que isso é possível, né? São dois continentes totalmente diferentes. A mesma coisa esse aqui, ó, fósseis triásicos do réptil terrestre Listrosaurus que foram encontrados na Índia, na África e também na Antártida. A gente sabe que a Antártida está bem longe desses continentes, né? Se localiza no Polo Sul. Aí, fósseis de plantas, como a Glossopteris, que é essa que está aqui, foi encontrado na Austrália, na Antártida. Olha só, fósseis de plantas na Antártida. Nem existe planta lá atualmente, né? Outro fato que apoia a Pangeia é que os cientistas encontraram também, em alguns pontos da Antártida, reservatórios de carvão mineral. O carvão mineral, como nós sabemos, ele é produto da fossilização do caule de algumas plantas. Como é possível ter carvão mineral na Antártida, sendo que não existe floresta lá, né? Então, possivelmente, alguns milhões de anos atrás, a localização da Antártida era bem diferente da que nós conhecemos hoje, ó. Então, o fóssil dessa planta aí foi encontrado na Austrália, na Antártida, na Índia, na África, na América do Sul, né? Fósseis de répteis como Mesossauros, encontrado aqui na África e encontrado também na América do Sul. Então, o fato deles terem encontrado os fósseis, né? Os mesmos fósseis em várias partes do planeta é uma evidência de que provavelmente há milhões de anos atrás esses continentes aí estariam reunidos, formando um único supercontinente ao qual chamamos de Pangeia. Ok, pessoal? Era isso que eu tinha para falar com vocês acerca um pouquinho das placas tectônicas, do limite entre essas placas, acerca dos fósseis e como os fósseis ajudam a contar a história do planeta e também a reforçar a ideia da existência há milhões de anos atrás de um único supercontinente chamado de Pangeia. Se você gostou, dê o seu like, faça comentários, compartilhe o nosso vídeo e nos apoie sempre aqui no nosso canal. Até a próxima!